Olá, mestre Gerson Pérez aqui nesta sessão pelo mundo do dia 28 de dezembro de 2023. Eu destaco para você pilar estratégia, reagrupamento. É o padrão que nós vamos estudar hoje. Olha essa posição aqui que aconteceu na partida do Fedosiev 2,683 de rating contra o Carlsen 2,830. Isso foi lá no Mundial de Xadrez Rápido, último dia, no Uzbequistão. Olha só que o cara tá espremendo, o cara tá atacando o Carlsen. Dá uma olhada neste quadrante aqui, que é o quadrante 2. Ó, adversário tem a dama de B3, tem a torre em B1 e está pressionando o quê? Está pressionando o cavalo de B6. Isso força o Carlsen a deixar presa a sua torre, a linha 6. Então veja que o jogo está mais ali para centro, que seria este quadrante aqui das pretas, o 3, e também nesse quadrante 2. Então as peças do Carlsen, elas estão acentuadamente nesta região do tabuleiro. E aí você vai ver como ele vai reagrupar. Ele vai juntar essas peças numa outra região que elas vão ficar mais ativas. Vamos ver então como que chega a essa posição e aí como que ele joga a partir daqui. Primeiro vamos tentar descobrir então como é que você joga uma Niso-Índia. O Carlsen vai jogar uma Niso-Índia aqui. Aí nós vamos ver como chega naquela posição. D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, bispo B4. Niso-Índia é a defesa dos grandes mestres. Muito difícil você ver um grande mestre que não jogue ela, porque roca rapidamente, as peças ficam muito seguras, não deixa o adversário controlar ali todo o centro com os peões. Então, o bispo B4, o cavalo F6, você fica de olho, especialmente aqui em E4, controlando por peças. Qualquer momento pode jogar o D5, qualquer momento pode jogar C5. Cavalo F3, fez Fedosiev, e o Carlsen aqui já manda bispo toma. Em geral, a gente espera ele jogar A3. Mas, por exemplo, o branco pode fazer dama C2. E aí você não tem aquela compensação do quê? Da quebra, da estrutura. Veja que está, ó, dobrado aqui e está isolado aqui. Ué, e o que o branco ganha com isso? Isso aqui, ó, força do par de bispos, por isso que você vai ver o Carlsen deixando o jogo mais fechado, para o adversário não utilizar estas linhas abertas, caso o jogo ficasse mais aberto, mais dinâmico. E aqui também, ó, você vê a possibilidade da torre jogar na coluna B. Aconteceu isso na partida até. D6, mas que estranho. Por que não fez professor D5? É porque o bispo que sobrou para o Carlsen agora é de casinha clara. E ele vai colocar então seus peões na casa escura. Esses peões vão ajudar a cobrir a debilidade nas casas escuras e não vão atrapalhar a ação do bispo. Veja só, dama C2, dama E7, o que ele está querendo? Proteger, ó, A4, proteger C5, fez E4 e E5. Então, estes peõezinhos aqui em forma de V dão ampla liberdade para esse bispo de C8, porque agora os peões estão na casa escura. E o que acontece com o centro? Ele pressiona esse centro em D4. O que o adversário vai fazer? Vai mandar aqui um D5. Esses peões que estão dobrados, o de C3 agora fica sem função. Então, quando estava em D4, tinha função. Ixi, professor, mas por que ele não deixou aqui? Porque está ameaçando, ó. Está ameaçando, o peão toma e dama toma E4. Então é isso. Que danado esse Carlsen. Fechou ali as casas escuras e isso ainda está pressionando o centro. Aí D5, para não ter problema com E4. E agora o que acontece? Os bispos ficam mais presos. Os bispos do branco, né, que seria aqui vantajoso para as brancas jogarem esses bispos, no caso eles vão ficar mais presos. Observa como os cavalos do Carlsen agora jogam muito. Cavalo de
D7, ó, jogada ali bastante criativa, diferente. Se o Carlsen estava pensando em rocar pequeno, não vai querer rocar pequeno mais não. Isso aqui é um sinal para ele. Falou, ó, colega, não roca pequeno não, que eu já estou mandando peça para cima. O que, que o Carlsen faz? Joga H6, para não ter a cravada em G5. Para, por exemplo, agora, quando precisar ali, né, gerar avanços à base de G6, fica G6 e H6. Então, isso acontece na partida. G6 e H6, controlando esse monte de casas aqui. Se o peão avança, ele poderia avançar também ou tomar. Então, rei D8. Nossa, que estranho. Centro fechado, não tem problema você fazer manobras como esse rei D8. Cavalo D2, rei C7. O Carlsen leva o rei para uma região onde está mais seguro. Como é que ele vai fazer as manobras deixando o rei dele em E8? Não dá. Rocar pequeno, não dá. Rocar grande, desnecessário, né? Ele precisa deixar as peças para ajudar, porque o Fedosiev está manobrando lá, ó, cavalo F1, aí G6, G4, A5, paralisou ali, vai colocar os peões inclusive na casa escura. H5 faz peão toma, e agora o Carlsen vai poder brigar por essa coluna G. Essa coluna vai ser do Carlsen, Fedosiev tenta inclusive acabar com a pressão, trocando uma das torres ali, mas o Carlsen traz a outra torre e invade o campo do adversário com torre e dama. Nós vamos ver isso mais lá para frente. Mas ainda vai ter um caldinho aqui, ele vai gerar ataques em cima do Carlsen. Cavalo B6, você já sacou que vai atacar A4, bispo D7, dama E8, tudo pressionando o quê? Esse ponto A4. Cavalo em G3, defende ali H5 e fica de olho em F5. Bispo D7, pressão, né? Ou seja, está sempre vigiando esse ponto, porque se cai esse peão, nós temos um peão passado lateral. Dama B3, vai atacar agora B6, cavalo, essa manobra do cavalo é para ir para G7 e jogar em seguida F5. Bispo E3, conectou ali as torres, cavalo G7, depois de rei D2, as torres ficam conectadas, e o Carlsen, então, o cavalo G7 era para jogar F5, e assim ele fez. Peão toma, cavalo toma, e agora torre jogou em B1. Se torre jogou aqui em B1, nós temos problema onde? Temos problemas lá em B6. E esse quadrante qual é? É o quadrante 2. Veja que o Carlsen está aqui no quadrante 1, com a dama e torre, e nós estamos sofrendo pressão no quadrante 2. Aí defende. Veja, as peças estão mais nos quadrantes 3 e 2. Já quadrante, por exemplo, aqui, ó, que é o quadrante 4, que geralmente você vê o rei através do roque pequeno, só tem um cavalo, um peão e uma torre. Acentuadamente, o Carlsen, então, deixou suas peças nos quadrantes 2 e 3. Cavalo F5, bispo toma, atacou a torre saiu, ó, a coluna. Já que não tem conectividade mais entre as torres, o Carlsen já aproveita e vai dominar com peça pesada aqui a coluna, né? Ou seja, para dominar a coluna você vai ter que jogar uma dama, jogar uma torre. É mais natural uma torre, mas agora a dama também faz esse papel, ó, apoiado pela torre. Então, coluna G absoluta aí do Carlsen. O rei foi para C1, dama A7, então liberou a coluna para a torre. Torre em A2, pode tirar a dama dali, porque vai querer jogar torre G1. Quando tomar, a dama não vai proteger mais A4, por isso que ele faz o torre A2. Olha só, aqui começa o reagrupamento. Então, o tema do nosso estudo é reagrupamento e o Carlsen agora vai rearranjar, reajustar as peças no tabuleiro. Cavalo D7, torre B2, não tem risco mais em A4. Cavalo F6, torre G1, ó, toma e agora joga a torre em A8. Então, tudo que estava ali no quadrante 2 e 3 vai ser passado lá para o quadrante 4. Ó, o cavalo já passou por D7, foi para F6 e agora a torre vai para G8 e tira a dama da coluna. E4 vai jogar nas alas, então vamos deixar o centro fechado.
Torre, depois quer tirar esse rei e brigar pela coluna G. Ó, dama D7, olha que esperto, o Carlsen já pressiona pontos aqui como A4, já que é uma debilidade. Um peão isolado, vamos pressionar. Bispo defende, ó, bispo D1, bispo G4, o que o Carlsen está fazendo? Atacando quem defende A4 e ao mesmo tempo pressionando mais aqui em H5. Bispo C2, dama F5, 3 ataques em H5, outra debilidade, outro peão que está isolado. Rei B2, tome H5. Então, aqui, essa posição já é considerada ali decisiva, né? Porque tem um peão passado lateral ali a mais. Peão passado lateral é muito forte. A gente trabalha muito os finais para poder criar um peão passado. A maioria de peões criou um peão passado e ele é um peão passado lateral. Um peão que tem, então, pedigree. Torre E1, aí B6. Deixou tudo protegidinho aqui na ala da dama. Rei B3, torre G6, posso tirar o bispo agora e não cai H6. A dama vai para H1, fica vigiando ali E4 para não tirar nem o cavalo e nem o bispo do controle de E4. Torre G3, dama H4, torre H3. A dama vai para F2. São as posições aqui, o cara não vai escapar de jeito nenhum. Carlsen tem peão a mais, tem iniciativa, não tem compensação absolutamente nenhuma, né? Aqui é só realmente choro e ranger de dentes. A cada lance a posição vai piorando, ó. O Carlsen vai infiltrando as peças, ele está ali no quadrante 5 e já vai invadir o quadrante 6, vai entrar com as peças também pelo quadrante 6. Torre G1, cavalo G4, a dama foi para E1, ó, H5, tá avisando, eu tenho um peão a mais lateral, já ele vai trabalhar. Bispo C1, torre, em H2, ó, já entrou no quadrante 6, dama G3, bispo E2, torre E1, bispo C4, bonito esse truque aqui, ó, aí agora ele vai lá para o quadrante 1, onde está o rei, então tudo que ele está fazendo, né, para poder chegar até esse rei. Então, bispo toma C4, torre toma. Dama H4, o perigo dessas posições é contra-jogo, levar um perpétuo, por exemplo, porque tem peça pesada aí. Rei D7, ó, o rei não deixa entrar. Em E7, bispo E3, torre G2, a dama em H1, torre G3, bispo C1, cavalo F6, atacou D5. E também tá, quando tira o bispo, estava atacando E4. Torre D3, torre toma, peão toma. Rei B5, dama toma D5, dama H3 cheque, rei C7, C4, dama cheque, em C6. Vixe Maria, olha onde foi esse rei. Rei A6, B5. E aí já é maldade, né? Pois é, aqui vai ter mate 1, aí ele abandona. Mas agora, pô, mate 1, então leva mate, né? Ah, jogou até aqui, ficou aí, incomodando o adversário, jogando posição perdida. Então, joga também até levar mate. Bom, mas aí faltando um lance, ele abandonou. Vou passar agora para um outro tabuleiro, onde você vai ver aqui comigo, ó. Nesse tabuleiro aqui, você vai ver comigo exatamente o que aconteceu nestes primeiros lances, que meio que direcionou as posições que nós estudamos lá no meio-jogo. Veja, o D4, cavalo F6, o C4, E6, cavalo C3, bispo B4, isso aqui é a Niso-Índia. A Niso-Índia, Niso de Nisovic, a gente vai conseguir focar rápido, tá? Ó, esse é o momento onde você se inscreve, gasta só 2 segundos. Se você olhar do lado direito, aí mais embaixo, e tiver disponível, inscreva-se. Sinal que você não está inscrito, 2 segundinhos, você aperta e se inscreve no canal. Se você já é inscrito, está na hora de ativar o sininho. Do lado você vê o sininho, deixa todas, porque todas as videoaulas, né, todos os vídeos que eu postar aqui, o YouTube te avisa e você vem aqui rapidão para conferir a novidade. E deixa aquele joinha,
porque o joinha vai sinalizar para o YouTube que o vídeo é relevante, que você gostou dele, então ele vai também levar esse vídeo, mostrar esse vídeo para mais pessoas. Então deixa o seu joinha para você ajudar a espalhar conhecimento de qualidade aqui de xadrez, tá bom? Bom, seguindo lá, aí ameaça esse bispo toma entortar a estrutura. Então, nesse tipo de posição, você vê dama C2, variante capa branca. Dá para jogar aqui também dama B3. Aí tem E3, tem cavalo F3, tem F3 para tentar jogar E4. Geralmente as pretas jogam D5 e aí tem que ficar aqui com esse E3, G3. Quer dizer, tem um monte de possibilidades. A3. Então, tem um monte de possibilidade aqui. Mas, basicamente, são duas. Ou você joga dama em C2 ou dama B3 para quando tomar aqui, por exemplo, variante capa branca, dama C2, roca A3, quando toma de dama, então não deixa entortar a estrutura. E aí, nas posições que o cavalo for para cá, né, porque não é único, dá para jogar B6 também, você joga essa posição assim. Então, qual foi a sua compensação pelo par de bispo cedido? O cavalo bem colocado. Beleza? Então, vamos lá. D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3. Assim? Não. Isso aí é o que deixa colocar as peças ali fortemente no centro. Ó, tá vendo? Toda vez que você jogar assim, tipo uma Índia do rei, né? Aqui tá faltando um tempo aqui, né, professor? Aí, deixa eu fazer de novo aqui. D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7, E4. Assim, ó. Tá vendo? É essa posição aqui que as pretas não querem deixar o branco fazer. Deixar fazer um cerco aqui do centro. Por isso que você vê, ó, D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3. Agora ameaçou E4? Ameaçou. Lá, quando estava com G6, não tinha jeito de impedir, a não ser que você jogasse D5 e passasse aqui para uma Grunfeld. Mas tá vendo, ó? O bispo cravando e o cavalo ficando de olho aqui, né? O bispo cravando o cavalo, então já não deixa vir aqui. E o cavalo também está ficando de olho aqui em E4. Isso dificulta o branco de fazer o E4 e aí ele vai ter que jogar E3 e futuramente fazer E4. Então é para isso. Aí, nas posições que se joga A3 rapidamente, né? Ou ali pode jogar E3, em algum momento que tomar, o que acontece? Ó, tem o dobrado e tem o isolado. Então vai ter a coluna B para o adversário poder explorar. Vai ter o par de bispos para ele tentar abrir o jogo e ativar esse par de bispos. Ok? Então, vou deixar o processo mais fácil ainda para você. Ó, nas posições que você tem, então, aqui dobrado, veja, ó, as posições que tem dobrado, ó, dobrado e isolado. Então, o que você vai ver? Você vai ver E3. Você vai ver um bispo que vem para D3, um cavalo que vem para E2, muitas vezes, ou cavalo F3. Ah, professor, legal. Uma dama que pode ir para C2. O roque costuma ser o roque pequeno, que vai ter uma torre. E o bispo, que vai ser a dificuldade, né? Ou você tira primeiro esse bispo, depois joga E3. Aqui vai ter posições mais passivas. Bispo B2, bispo D2, ou A4 e vem esse bispo direto para cá. Então, suponhamos posições assim, torre B1 e torre aqui para tentativas de avanço de peão. Então, o bispo tomou o cavalo, o cavalinho foi embora e você tem que lidar com essa estrutura aqui de brancas, ó, dobrado e isolado. Então, você tem prejuízo estrutural e tem um ganho que a gente chama de ganho dinâmico. Então, é sempre o dinâmico versus o estático. Se você tem dinâmico, estático, e dinâmico versus estático, toda hora tem. Ou seja, você tem a força do par de bispos, você tem a coluna B, mas tem problema de dobrado e isolado. Agora, como é que a gente posicionaria? Veja como o Carlsen colocou os seus peões, que interessante, porque o bispo dele era um bispo de casa clara. Mas cadê o bispo de casa escura? Ora, ele fez a tomada aqui, esse bispo desaparece.
Então, ele quer ampla liberdade para o bispo de casa clara, por isso ele coloca os seus peões na casa escura. Ah, e curioso, professor, porque ele colocou esse rei aqui. Pois é, você viu que ele manobrou esse rei para cá? Olha que danado ele. E aqui, ó, ele coloca os peões, inclusive, na casa escura. Deixou isso lá na frente, né? Deixou um cavalo aqui, batendo em fraquezas como C4, como A4, e em dado momento você viu que ele precisou até gerar a defesa aqui. Na posição que nós estudamos, abriu a coluna G, e aí a torre ficou bem ali pela coluna, a dama inicialmente ajudou. Teve uma manobra aqui interessante, que veio um cavalinho para cá, para poder mandar um F5 e gerar trocas. Então, gerou trocas nessa posição, aí ativou aqui. Tá vendo? Olha só que legal. Ele começa a conectar ali suas forças. Depois ele faz cavalo D7, cavalo F6, aí traz a outra torre. Ele começa a conectar as suas forças de onde tem mais locais abertos aqui para ele trabalhar, né? Depois trocou uma das torres e ele trouxe a outra torre. Então, acabou durante boa parte da partida tendo essa formação aqui, e o rei não teve problema porque ele ficou seguro aqui. Então, basicamente, quem decidiu o jogo, bispo, cavalo, dama e torre. Mas para isso, ele precisou manobrar, ele precisou trazer ali peças para aquela região que estava mais aberta, mais disponível, tá? Olha só, aqui nós estamos fazendo pelo mundo. Você já observou que nesse pelo mundo você tem torneios que a gente está cobrindo. Então você tem os PGNs, coloquei também PDF, coloquei HTML, se você quiser imprimir, se você quiser olhar aqueles lances e passar em um tabuleiro, se você quiser baixar esse PGN para abrir no chess, chess.com, algum leitor de PGN como Chessbase Reader, Chessbase 17 e tal. Então, você tem 651 partidas e eu destaquei esta partida aqui do Carlsen e Fedosiev. Então, Mundial de Xadrez Rápido, o absoluto, o aberto. Mundial de Xadrez Feminino. Então, terceiro dia de ambas essas competições. Uzbequistão. 59ª edição de Groningen, na Holanda. 51ª edição do Hilton Cup, a Copa Hilton, na Suécia. E iniciou o torneio de Hastings, que é na Inglaterra, um torneio centenário. Capablanca jogou nesse torneio, Mequinho jogou nesse torneio. Impressionante como é um congresso assim famoso, tá? Como que você pega essas partidas? Tá aqui na descrição do nosso vídeo. Então entra na descrição e você tem o linkzinho para poder pegar esses jogos, tá bom? Para gente finalizar, para não ficar muito longo aqui o nosso vídeo, eu vou pegar agora a lousa do professor e fazer um resumão para você daquilo que foi hoje o destaque, que é reagrupamento, é o destaque hoje que nós tivemos ali no nosso estudo. Então vamos lá, ó. Qual que é o pilar que a gente estudou hoje? Então a prioridade foi a estratégia. Opa, professor, estratégia, então estudamos hoje? Exato. Então, ó, estratégia é pilar de lapidação. Então, os pilares, que a gente chama de pilares essenciais, abertura e tática. Pilares de lapidação, estratégia e final. E nós estudamos um tema, então, chamado reagrupamento. Professor, mas estratégia, explica melhor aí o que é estratégia. Estratégia é do grego antigo. Ó, é um termo do grego antigo. Há mais ou menos 2.500 anos antigo. Quando foram falar que os generais ali,
naqueles combates militares, eles eram bons, digamos, estrategos, eles eram eficientes, aí utilizaram essa expressão aí, da estratégia. E isso, afinal de contas, é o quê? É o cara que conseguia fazer, digamos, dar caminho. Era, digamos, termo relacionado aos generais mesmo, aqueles generais que tinha uma estratégia eficiente, que direcionava ali as suas tropas para o local certo. Então, estratégia, a grosso modo, seria caminho. Caminho por onde as peças vão passar. No caso do xadrez e na estratégia militar, para onde as tropas iam. Então, são manobras, no caso do xadrez, que a gente faz a todo momento em busca do quê? De melhor posicionamento das forças, como a gente viu ali o Carlsen fazendo. Beleza? Ô, professor, tá muito difícil estudar esse xadrez aqui sozinho, nós temos mentoria. Veja aí na descrição do vídeo as nossas mentorias VIPs. Você vai estudar aqui comigo. Só você e eu, no seu horário. Nós atendemos aqui alunos de 16 países do Brasil, todas as 5 regiões, e de mais 15 países. Eu começo a atender aqui 5... bom, eu levanto ali, né, 5h45, 6 horas já começa o atendimento, isso se estende ali até meia-noite. Então, tem turno da manhã, tem tarde, tem o turno noturno, que aí são mais os adultos ali, né, o pessoal que trabalha manhã e tarde. Então, não tem desculpa. Tem atendimento aqui nos 3 turnos para você vir estudar com a gente. Ah, professor, mas mentoria é mais difícil e tal. Não tem o método 6 pilares que eu possa estudar, fazer uma assinatura, por exemplo? Tem na Hotmart vídeos curtos. Inclusive, você pode fazer um teste ali de 7 dias. Está aí também na descrição. E você tem a assinatura do Maestros, que pode ser anual ou pode ser até vitalício. Então, você pode estudar aqui com a gente através de assinatura de videoaulas com material de apoio, database, né, também com e-books. É um facilitador muito grande. Vamos em frente, rumo à excelência no xadrez. Valeu!